O santo do dia 27 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Mônica e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de agosto. De origem berbere, Santa Mônica nasceu no ano de 331, no quarto século, em Tagate, no norte da África, no seio de uma família opulenta, mas antigas raízes cristãs. Aplicou-se com dedicação aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. A sua força e espiritualidade foi forjada pela oração e assídua prática dos sacramentos, além dos quais se colocava a serviço da comunidade eclesial. Casou-se com Patrício, homem ambicioso e pagão, irascível, de caráter difícil, que também lhe foi infiel. Mônica, doce, benévola, capaz de dialogar nos momentos oportunos com seu método composto de espera, paciência e oração, que surge até as suas amigas que lhe confiam seus problemas e incompreensões conjugais. Consegue vencer a rudeza do marido ao ponto de levá-lo a abraçar a fé. Aos 22 anos, Mônica dá luz ao primogênito, Agostinho, seguido por outro filho, Malvijo, e uma filha, na qual não sabe o nome. Os educou segundo os princípios cristãos. Tornando-se viúva aos 39 anos, administrou os bens da família, dedicando-se com amor incomensurável à sua prole. Quem mais causou preocupações e cuidados, estátua-mãe, foi Agostinho, o filho de tantas lágrimas, de coração requieto, ambicioso, retórico na cabeça e da verdade. Ele se distancia da fé católica e vaga de uma filosofia a outra. Mônica jamais deixa de rezar por ele. Pelo contrário, segue todos os versículos de sua vida e lhe permanece sempre ao lado. Por isso, transfere-se para Cartagena e depois para a Itália, quando o filho, no ápice da sua carreira como docente e retórica, vai morar em Milão. O seu carinho materno e sua oração acompanham a conversão de Agostinho, que recebera o batismo pelo santo bispo Ambrósio. Decidiu voltar para Tagate, aonde fundou uma comunidade de servos de Deus. Mônica estava com ele quando tivera que abraçar o propósito de Ostia, com o destino da África. Porém, ao esperar o navio, foram obrigados a passar alguns dias ali. No entanto, Mônica e Agostinho mantêm intensos diálogos espirituais. A um deles refere-se o chamado da êxtase de Ostia, narrado em sua confissão. Ao entrar no Os, ela, apoiada em uma janela que dava para o jardim interior da casa em que morávamos, era Ostia, sobre Foz de Tibre, aonde, longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem, recobramos as forças para atravessar o mar. Ali, sozinhos, conversamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupando apenas no futuro. E dignamos juntos na presença da verdade que qual seria a vida eterna dos santos. Percorremos uma outra coisa, corporais até o próprio céu. Subimos ainda ao Espírito, meditando, celebrando, admirando tuas obras, chegando até ao íntimo de nossas almas, e fomos além delas, para alcançar a região da abundância inesgotável, aonde a vida é o
própria sabedoria. Enquanto assim, falamos-nos dessa sabedoria por ela, suspiramos e chegamos a tocá-la com suprema íspera de nossa oração. Assim, Mônica sente ter atingido o ápice da sua vida, confessa ao filho. No que ela diz respeito estávida a não ter mais nenhuma atrativa por mim. O que estou fazendo ainda aqui? Não sei, a minha expectativa aqui na terra já se esgotaram. Somente uma coisa me fazia permanecer embaixo. Vê antes de morrer, você for cristão católico. Meu Deus, satisfazer completamente, porque vejo que você está desprezar a felicidade terrena por servir a Ele, que está rezando aqui. Alguns dias depois, Mônica adoece e morre aos 56 anos. Seu corpo foi enterrado em Ostia, a antiga atual igreja de Santa Aurélia. O templo provavelmente é uma basílica paleocristã, com uma necrópole ao lado dos restos mortais de Santa Mônica. Descansam por muitos séculos na igreja de Santa Áurea. Hoje, no lugar, pode ver apenas uma lápide, porque no século XV o Papa Martinho V quis que as relíquias fossem transferidas para Roma, na igreja de São Trufão, confiada aos frades agostinhos e depois englobada em uma grande basílica dedicada a Santo Agostinho. Ali ainda hoje se encontram-se as respostas aos tantas, porque diante de um sacrário de mármore verde na capela decorada com acervos em 1885 por Pietro Lambriardi. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de agosto. Em Capua, na Campanha, na região da Itália, São Rufo, mártir no século III, no ano de 250. Em Sicília, Tamis, hoje na Castanha Romana, são mártires Marcelino, Tríbulo, Manier, esposo de João, e seus filhos Serapião, clérigo, Pedro e soldado. Faleceram no século IV, no ano de 301, pelo Império Romano. Em Bergamo, na liturgia, hoje na Lombardia, na região da Itália, São Narmo, considerado o primeiro bispo desta cidade, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 380. Na Tábia, na região de São Perses Abade, faleceu no século IV São Permes, no ano de 390. Em Couserres, na Auxtânia, hoje na França, São Licério, bispo, faleceu no século VI, no ano de 540. Em Arles, na província também na atual França, São Cesário, bispo, faleceu de morte natural no século VI, 542. Em Pânvia, na Normandia, na região da Itália, São João, bispo, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 825. No mosteiro de Postulwein, que tinha fundado na Suábia, atualmente Alemanha, o sepultamento de São Greobardo, bispo de Constância. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 995. No mosteiro de Alpos, na Savoia, atualmente na França, o falecimento de São Carbriano, bispo de Sion. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1150. Em Lausanne, na Suíça, o falecimento de São Amaduel, bispo. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1159. Em Foligno, na Normandia, na região da Itália, o falecimento de Beato Augélio Coutinho, presbítero da Ordem Eremita de Santo Agostinho. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1312. Em Lombster, na Inglaterra, o beato Rogério Cordive faleceu martirizado no século XVII,
no ano de 1610, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Francisco de Santa Maria, presbítero da Ordem dos Frades Menores, e 14 companheiros martirizados no século XVII, no ano de 1627, pela ordem do imperador japonês. Em Uske, na cidade de País de Gales, São David Leffes, presbítero da Companhia de Jesus, martirizado no século XVII, no ano de 1679, pela ordem do rei da Inglaterra. Embarcam na prisão ancorada no largo de Rostoberg, na França, os beatos mártires João Batista Suane, presbítero único, e João Batista Guilherme, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Morreram martirizados no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Lex, na Inglaterra, o beato Domingos da Mãe de Deus Beguere, presbítero da Congregação da Paixão, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1849. Em Piscancetes, localizado no território de Valência, na Espanha, o beato Fernando González Anon, presbítero, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Na estrada de Godlien para Beléria, na mesma região da Espanha, o beato Raimundo Mártir Suriano, presbítero e martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, capital da Espanha, os beatos José Maria Lopes Cariello, Pedro Albano Alonso, presbítero da Ordem dos Pregadores, faleceram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Sant Sebastião, também na Espanha, a beata Maria de Pilar Isaquiero Arbige, virgem, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1945. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de agosto, dia em que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de agosto.